Sejam bem-vindos a mais uma aula de física com um tema hoje, a terceira lei de Newton, a ação e reação. Venham comigo, eu sou a professora Carla e vamos explorar esse tema nessa aula. Primeiramente, acompanhe na telinha de vocês. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. Primeiro, por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? Já pensaram nessa temática? Segundo, por que quando empurramos uma parede não conseguimos tirá-la do lugar? Terceiro, por que um foguete precisa de tanto combustível para ser lançado? Quarto, por que é tão difícil andar em pisos escorregadios? Mas, antes de responder, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. Vamos lá? Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Para toda ação, há sempre uma reação na mesma direção, sentidos opostos, de mesma intensidade e aplicados em corpos diferentes. Isaac Newton. Então, como é que se explica esse processo? Na aula passada, nós falamos da segunda lei de Newton e vimos o conceito de força. E mencionei que para toda força existe sempre um par. Então, esse par é justamente a questão da ação e reação. Então, acompanhe a imagem que aparece na tela para vocês. Temos aí a imagem de uma pessoa andando. Nós temos o pé aplicando uma força no chão e a reação seria o chão aplicando uma força contrária, mas na mesma direção, no pé. Temos na fotografia ao lado um foguetinho sendo lançado. Nós temos aí os gases expelidos aplicando uma força de impulsão ao foguete, que poderia ser a reação, e a ação seria os gases o chão empurrando o foguete. Então, como é que a gente vai identificar quando nós temos os pares, ação e reação, durante esse processo? Então, temos algumas observações. Continuem observando a nossa telinha. Então, vejam só. O par ação-reação nunca se equilibra, quer dizer, nunca se anulam, pois as forças atuam em corpos diferentes. Segundo, o par aparece instantaneamente, então qualquer uma das forças pode ser ação ou reação. Nós temos aí o exemplo. Se uma força aplicada de A em B, a sua reação é uma força em sentido oposto de B em A. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir. Mais alguns exemplos de ação e reação. Nós temos aí situações de ação e reação que são muito comuns no nosso cotidiano e ocorrem sempre que temos forças em ação e, portanto, em reação. Temos aí um beija-flor batendo as asas. Ao bater as asas, a asa impulsiona o ar e o ar impulsiona o beija-flor. Temos também aí um atleta de remo. O remo empurra a água para trás e a água empurra o remo para frente. Temos também uma nadadora. Quando ela impulsiona a água para trás, a água impulsiona para frente. Não dá para identificar quem é ação, quem é reação, porque as forças elas surgem simultaneamente. Então, continuando os nossos exemplos, nós temos aí, ao empurrarmos um carro, colocando em movimento, aplicamos uma força sobre ele. A força de reação do carro está no sentido oposto ao da força aplicada. Ao chutarmos uma bola, os nossos pés aplicam uma força sobre ela. A força de reação da bola age sobre o pé do jogador. O pé experimenta o movimento de recuo. Experimente chutar uma bola leve e outra pesada, para comparar a reação da bola sobre seu pé. Lembrando, o processo de ação e reação, as forças elas têm exatamente o mesmo valor. Mas então por que a gente não sente a aplicação da mesma forma? Isso daí já tem a ver com a estrutura, com a constituição do corpo, dele ser mais deformável ou menos deformável. Então vamos lá, continuando nos exemplos de ação e reação. Um patinador encostado numa parede ganha impulso. Isto é, ele acelera-se ao empurrar essa parede com as mãos. O resultado da reação da parede é uma força que o habilita a qualquer aceleração. Então,
Os motoristas usam um pequeno martelo de madeira para testar a pressão dos pneus dos caminhões. Ao batermos nos pneus, exercemos uma força sobre eles. A força de reação dos pneus faz o martelo inverter o sentido do movimento. O motorista sente o retorno e sabe que quando o pneu está bom. Então, vamos continuar a nossa exemplificação. A reação: o prego bate no martelo. A ação: martelo bate no prego. Reação: força que o foguete faz no combustível. Ação: força que o combustível faz no foguete. É importante ressaltar que ação e reação, elas são forças que aparecem na interação entre dois corpos. Então, continuando, nós temos aqui dois exemplos clássicos que aparecem em muitas questões de provas e vestibulares. A questão da força-peso e a força normal. Lembrando que o conceito de força-peso é uma força gravitacional da Terra sobre os corpos, e a força normal é uma força aplicada da superfície sobre os corpos. Observem bem, elas têm origens diferentes. A força-peso, terra-corpo. A força normal, superfície-corpo. Então, elas são ação e reação? Lembre-se de que a força normal é a força de empurrão da superfície. E a força-peso é a força gravitacional com que a Terra atrai os corpos para si. Então, elas podem se equilibrar. A partir do momento que duas forças podem se equilibrar, elas não são par ação e reação. Então, para superfícies horizontais e planas, a força normal e peso, quando eu tenho um equilíbrio na direção vertical, elas não são ação e reação, porque elas se anulam nesse caso, tá? Então, outro fato que impede o peso e a normal formarem um par de forças de ação e reação é que elas são forças de tipos diferentes, como eu já tinha ressaltado, e o peso é uma força de campo, enquanto a normal uma força de contato. Então, vale a pena anotar essa dica. Não caia nessa pegadinha. Normal e peso não são ação e reação. Continuando na exemplificação. Para corpos apoiados em movimento em superfícies horizontais, como não há movimento na direção vertical, o corpo nessa direção, ele não tem movimentação, não tem aceleração, portanto a resultante é nula. E para a resultante ser nula, quer dizer que o vetor força normal é igual ao vetor força-peso em sentidos opostos e aplicados no mesmo corpo. Portanto, ao se anular, elas não são ação e reação. Não pode cair mais nessa pegadinha, tá? Então, vamos agora dar umas dicas de táticas de resoluções de problema. Como identificar ação e reação numa questão. E como resolver para encontrar o módulo de uma ação ou reação numa situação apresentada numa prova. Então, anotem essas dicas, de olho na telinha. Então, vamos lá. Primeiro, faça um esquema, um desenho simples da situação, a representação de todas as forças, de todos os vetores que estão presentes no fenômeno apresentado. Depois, escolha um sistema de referência, um sistema de coordenada, os sistemas x, y, tá? Os eixos x, y da matemática. Outra dica, isole os corpos e faça um diagrama das forças atuantes em cada corpo separadamente, porque assim fica mais fácil de tirar a resultante isoladamente de cada corpo. E lembre-se de que, se o corpo tem massa, existirá uma força-peso, pois peso é igual massa vezes aceleração gravitacional. Se o corpo está em contato com a superfície, existirá uma força normal, pois a superfície em contato com qualquer corpo aplica uma força e essa força é chamada de reação normal perpendicular a ele. Se existem fios puxando corpos, existirão então a força de tração. A força de tração ela é transmitida através de fios e cabos de forma indiretamente, mas é considerada uma força de contato. Vamos continuar as nossas dicas. Então, seguindo a orientação, ache as componentes de cada força ao longo dos eixos das coordenadas do sistema escolhido para quando as forças não estiverem na direção desses eixos, quer dizer, para forças aplicadas na diagonal.
então vale a pena fazer aí a decomposição, achar a sua componente X e a sua componente Y. Seguindo as dicas, aplique a segunda lei de Newton para cada corpo em cada direção do sistema de coordenadas. Quem lembra da segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E lembrando que força resultante é a somatória de todas as forças agindo num corpo de massa m. Examine os resultados e pergunte se eles fazem sentido. Faça uma análise criteriosamente e revise os outros 5 passos para ver se você está de fato fazendo uma análise correta do fenômeno. Então, com isso, nós vamos agora aplicar um exemplo. Vamos exercitar? Então, nós temos aqui no exemplo 1. A figura abaixo mostra 3 caixotes com massas M1 de 45 kg, M2 igual a 22 kg e M3 igual a 33 kg, apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força horizontal de intensidade 50 newtons empurra os caixotes para a direita. Dado complementar, aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine então, letra A, qual a aceleração adquirida pelos caixotes? Letra B, determine os pares de forças atuantes no problema com suas respectivas intensidades. Vamos seguir os passos que nós acabamos de ver? Vamos ver como é que se aplica num caso concreto. Então, nós temos 3 corpos de massa. Então, nós temos força-peso no problema. Nós temos uma força externa empurrando, movimentando os 3 corpos juntamente. Então, vamos lá ao nosso processo de resolução. Seguindo as táticas apresentadas, conseguiremos resolver o problema sem dificuldades. Então, acompanhe bem e faça o registro em seu caderno. Passo 1. Faça o esquema, desenhe o simples da situação. Nesse caso, já foi feita pela própria questão. Ela já apresentou os 3 corpos representados na proporção do desenho de acordo com suas massas. Então, nós temos aí o M1 em contato com M2, em contato com M3 e a força externa agindo sobre M1. Passo 2. Escolha um sistema de referência, sistema coordenadas XY. Então, olha só, representando as coordenadas XY aí. Então, nós podemos observar que a força externa F está aplicada na direção X. Então, seguindo, nós temos então o passo 3, que é isolar os corpos e fazer um diagrama das forças atuantes em cada um deles. Lembrando, tem massa, existe peso. Estava apoiado, existe reação normal. Então, sobre o corpo 1, nós temos aí a força externa F, o peso do corpo 1, a normal sobre o corpo 1, e como ele estava encostado no corpo 2, existe uma força de contato, que vai ser ação ou reação. Para o corpo 2, nós temos a ação ou reação vindo do contato com a massa 1, o peso 2, a normal 2 e a massa 2, como estava em contato com a massa 3, então existe uma força de reação, né, da massa 3 aplicada sobre a massa 2. E o corpo de massa 3, ele está em contato com o corpo 2, portanto existe ação e reação entre eles, a normal, por estar apoiado, e o seu peso. Então observem só, no corpo 1 nós temos 4 vetores, 2 na direção horizontal e 2 na direção vertical. No corpo 2, também 4 vetores, vertical e horizontal. E no corpo 3, nós temos 3 vetores. Um horizontal, que é do contato com a massa 2, e 2 verticais, que é a normal e o peso. Lembrando, não existe movimento na vertical, então esses vetores na vertical estão se equilibrando, então eles são iguais em sentidos opostos, então nós iremos anular, ficando apenas os vetores na direção horizontal. Continuando para o passo 4. Ache as componentes de cada força ao longo dos eixos de coordenadas do sistema escolhido. Caso as forças estejam em direções diferentes desse sistema,
Então, nesse caso, todas as forças estão na direção dos eixos das coordenadas. Então, nós não temos que fazer a decomposição em x e y, porque elas já se encontram nessas direções. Passo 5. Aplique a segunda lei de Newton para cada corpo em cada direção do sistema. Então, no eixo y, como não há movimento na direção vertical, temos que a resultante é nula. Logo, nós temos peso 1 igual ao normal 1, peso 2 igual ao normal 2, peso 3 igual ao normal 3. No eixo x, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos a resultante igual a massa vezes a aceleração, porque existe movimento nessa direção, existe variação de velocidade. Então, para cada corpo, nós temos aí, para o corpo 1, a força externa menos a reação do corpo 2. Então, massa vezes a aceleração do corpo 1. O corpo 2, nós temos o contato com o corpo 1 menos o contato com o corpo 3. Massa do corpo analisado vezes a aceleração. E o corpo 3, nós temos aí a força de contato com o corpo 2, a sua massa vezes a aceleração. Então, somando as três equações, nós temos a força é igual à soma das massas vezes a aceleração. Como os três corpos se movimentam em conjunto, a aceleração é a mesma para os três. Então, qual a aceleração adquirida pelos caixotes? Vamos resolver agora a questão lá. Então, fazendo a soma das massas e a força externa é 50, nós temos aí uma aceleração, então, de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão B. Determine os pares de forças atuantes no problema com suas respectivas intensidades. Então, a gente já tinha feito a análise do desenho, né, do esquema. Então, nós temos aí, lembrando que a força-peso ela é da interação com a Terra, a força normal é da interação com a superfície onde os corpos estão apoiados. Então, para P1, né, massa vezes aceleração, nós temos aí 45 vezes 10, 450 newtons, que é igual a normal 1. O peso 2, massa vezes aceleração gravitacional, teremos aí, então, portanto, 220 newtons, que é igual ao normal 2, porque se equilibra. E para o peso 3, massa vezes aceleração gravitacional, temos, então, 330 newtons igual ao normal 3. Então, utilizando as equações encontradas quando isolamos os corpos, temos que a reação do corpo 2 em 3 é a massa 3 vezes a aceleração. Encontramos, então, o valor de 16,5 newtons. E por reação, é o mesmo valor do corpo 3 em 2. E, continuando a análise, nós vamos chegar, então, a um resultado da força de ação e reação do corpo 2 a 1 a 27,5 newtons. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque e nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!